Boa tarde! Hoje iremos falar sobre a origem do campo magnético. Campo magnético gerado por um fio retilíneo. Quando um fio retilíneo é percorrido com uma corrente elétrica I, ele gera ao seu redor um campo magnético, cujas linhas do campo são circunferências concêntricas pertencentes ao plano perpendicular ao fio, e com um centro comum é um ponto dele. Para sabermos qual é o sentido do campo magnético desse fio, utilizamos a regra da mão direita. Coloca-se polegar direito no mesmo sentido que a corrente, assim a direção que os demais dedos curvados nos mostrará será o sentido do campo. Na figura da esquerda, você observa um condutor sob forma de espira circular com o centro O e o raio R, sendo percorrido por uma corrente elétrica de intensidade I. Na figura da direita, em torno da espira, surge um campo magnético cuja direção e sentido é fornecido pela regra da mão direita. Você coloca o polegar no sentido da corrente com a mão espalmada e em seguida você fecha a mão como se fosse pegar o fio e o sentido da fechada de mão é o sentido do vetor. Considerando cada pequeno trecho da circunferência como sendo um condutor retilíneo, observe na figura da direita que no plano do círculo todas as linhas de força têm sentidos coincidentes e que no centro da espira, em qualquer posição que você use a regra da mão direita, o campo magnético é perpendicular ao plano do papel e nesse exemplo entrando nele. O solenoide ou bobina longa, como também pode ser chamado, é um fio condutor dobrado em forma de hélice, ou pode ser definido como um conjunto de espirais de mesmo eixo espaçadas uniformemente. Aplicando uma corrente elétrica nesse fio condutor, ele irá gerar um campo magnético ao redor do interior do solenoide. O campo magnético no seu interior é uniforme e as linhas do campo são paralelas ao eixo. O campo do solenoide é bem semelhante ao campo de um ímã em barra, onde tem as extremidades por onde saem linhas de campo magnético do Polo Norte e as extremidades que saem linhas do campo magnético do Polo Sul. Direcionamento de um elétron em um tubo de imagem. A formação da imagem no tubo de uma televisão é uma importante aplicação da forma magnética que atua sobre uma carga elétrica em movimento. A imagem que se forma na tela da televisão, assim como no cinema, consiste em uma série de quadros construídos em curtos intervalos de tempo. É em razão da persistência da retina do olho humano que o cérebro interpreta as imagens de forma contínua. A imagem na televisão é formada por um feixe eletrônico que varre a tela do tubo de imagem. No cinema, o processo de formação das imagens ocorre de forma contrária ao processo que ocorre nas televisões. A formação das imagens consiste em fotografias diferentes uma das outras, que ao serem movimentadas em alta velocidade, acabam por formar a imagem que o cérebro humano capta. A origem das propriedades magnéticas. O magnetismo é uma propriedade dos átomos que tem origem em sua estrutura atômica. É resultado da combinação do momento angular orbital e do momento angular de spin do elétron. A forma como ocorre a combinação entre esses momentos angulares determina como o material irá se comportar na presença de outro campo magnético. É de acordo com esse comportamento que as propriedades magnéticas dos materiais são definidas. Materiais ferromagnéticos. Os materiais ou substâncias ferromagnéticos compreendem um pequeno grupo de substâncias encontradas na natureza, que ao serem colocadas na presença de um campo magnético se imantam fortemente e o campo magnético delas é muitas vezes maior do que o campo que foi aplicado.
É verificado que a presença de um material ferromagnético torna o campo magnético resultante centenas de vezes mais intenso. O ferro, o níquel, o cobalto e as ligas que são formadas por esses elementos químicos foram o grupo dos materiais ferromagnéticos. A propriedade de serem facilmente imantadas é aproveitada na obtenção de campos magnéticos de valores elevados, como, por exemplo, no interior das bombinas, é muito comum colocar um ferro com o intuito de aumentar a intensidade do campo magnético. Ponto Curie, também denominada de temperatura Curie, é a temperatura em que um material ferromagnético ou um ímã perde suas propriedades magnéticas. Esse fenômeno foi descoberto pelo francês Pierre Curie, físico e marido de Marie Curie. Os dois ganharam reconhecimento pelos estudos relacionados com a radioatividade. O calor fornecido por uma fonte térmica causa um desarranjo na disposição dos elétrons que compõem o material, proporcionando a perda momentânea das propriedades magnéticas. Essa temperatura é específica de cada material. A tabela a seguir traz a temperatura Curie de alguns tipos de substâncias. Ferromagnetismo é o nome do fenômeno dado à capacidade que certos materiais têm de reagir a um campo magnético. Ele consiste na atração destes materiais por ímãs e até mesmo na persistência da magnetização quando o campo magnético se ausenta, criando assim ímãs permanentes. Quando um material ferromagnético, como por exemplo o ferro, sofre a aplicação de um campo magnético, ele tem os seus dipolos atômicos alinhados com o do campo e fica assim por tempo indeterminado, criando um ímã. Para desmagnetizá-lo, basta aplicar um campo magnético na direção oposta ou elevar a temperatura da peça até um nível ideal, fazendo com que a organização dos elétrons se torne aleatória. Os principais materiais ferromagnéticos existentes são o ferro, o níquel, o cobalto e as ligas formadas por estes elementos. Vale ressaltar um fato curioso. Existem ligas formadas quase que exclusivamente por materiais ferromagnéticos que não apresentam características magnéticas, ao passo que existem ligas de metal compostas por materiais não ferromagnéticos, mas que apresentam propriedades ferromagnéticas, e essas ligas recebem o nome de ligas de Euler. Permeabilidade relativa. A permeabilidade relativa é a medida da capacidade de um material para ser atravessado por uma corrente sem perder a sua relação com outro material que serve como referência. É calculada como a razão entre a permeabilidade do material em estudo e a do material de referência. Portanto, é uma quantidade que não possui dimensões. De um modo geral, quando se fala em permeabilidade, pensa-se em fluxo de fluidos, geralmente água, mas há também outros elementos capazes de atravessar substância, por exemplo, o campo magnético. O níquel tem uma alta permeabilidade magnética relativa, de modo que as moedas derem fortemente o ímã. A permeabilidade dos materiais é uma propriedade muito interessante. Independente do tipo de fluxo que passa por eles, é possível prever como esses materiais se comportarão em circunstâncias muito variadas. Eletroímã. Eletroímã é uma espécie de ímã que possui um campo magnético resultante da passagem de uma corrente elétrica por um solenoide. O campo magnético dos eletroímãs é potencializado pela presença de um material ferromagnético no interior do solenoide. Sistemas de alarme, guindastes para separação de materiais em ferros velhos e receptores telefônicos são exemplos de possíveis aplicações para os eletroímãs. Agora a gente vai dar um exemplo sobre um exercício de campo magnético. Esse exercício foi dado um fio longo com a corrente elétrica de 10 amperes. Nesse exercício ele também dá permeabilidade magnética, que é 4π vezes 10 a menos 7
Tesla metro por ampere. E ele quer saber qual é o valor do vetor indução magnética que está a 20 centímetros desse fio. No exercício, o senhor aí já desenha o fio apontando que a corrente está para cima, valendo 10 amperes. Ele também já indica o ponto que ele quer ali no vetor indução. A fórmula do vetor indução é B igual a permeabilidade vezes a corrente elétrica sobre 2 vezes π, que é o círculo perfeito, vezes distância. Fazendo toda a operação de forma correta, ele descobre que o resultado é 1 vezes 10 a menos 5 teslas. Bom, gente, essa foi a apresentação sobre a origem do campo magnético. Esperamos que vocês tenham gostado e aprendido mais sobre o assunto. Tchau!